Então, para essa questão, ele trata sobre os elementos químicos e a posição deles na tabela, o quanto influencia as características ou permite você prever as características desse elemento químico. Então, na letra A, ele fala que o átomo de prata, que tem número atômico 47, ocuparia o quarto período da tabela periódica e apresentaria 2 elétrons na última camada. Aqui, uma maneira da gente poder resolver isso, se a gente não tiver a tabela na prova, seria usar o diagrama de Linus-Pauling para obter a distribuição eletrônica em subníveis para a prata. Ficaria com a distribuição eletrônica em subníveis assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d, então 4d9. O que a gente percebe é que toda vez que a gente quiser a distribuição eletrônica em subníveis no estado de menor energia do átomo, a gente diz que nós estamos trabalhando com a distribuição no estado fundamental. Para isso, nessa situação, a minha distribuição terminou em 5s2, 4d9. Para que a gente obtenha a distribuição de menor energia da prata, a gente teria que transportar um elétron do 5s para o 4d. E a distribuição terminaria assim, ó. Seria a distribuição do criptônio, que vai desde um s2, chegando até o 4p6, e o final da distribuição, ao invés de terminar em 5s2, terminaria em 5s1, 4d10. Ou seja, se a gente olhar esse elemento, a gente percebe que ele tem elétrons. Se a gente olhar essa distribuição, a gente percebe que esse elemento tem elétrons em subníveis do nível 1, do nível 3, do nível 4 e, por fim, do nível 5. Logo, esse elemento, a prata, tem elétrons, em 5 níveis eletrônicos distintos, e o número de níveis ocupados nos informa o período da tabela em que ele será encontrado. Segundo a alternativa, ele deveria ter sido encontrado no quarto período, o que não é verdade. Se ele tem 5 níveis ocupados, ou seja, elétrons em 5 níveis eletrônicos distintos, ele deveria ter sido encontrado no quinto período e não no quarto. É bom que você, aluno, esteja com a tabela aberta agora para que faça essa conferência e veja que isso daqui é possível ser previsto através da análise do diagrama de Linus-Pauling. Então, para mim, a alternativa A está falsa. Letra B. Entre os elementos que compõem a família dos metais alcalinos, apenas césio e frâncio formam cátions com carga mais 2. Aqui nós temos um detalhe importante da família que foi citada, a família dos metais alcalinos. São elementos que constituem a família 1A. E se eles estão na família 1A, eles têm um elétron de valência. Átomos que possuem um elétron de valência tendem a perder esse elétron e formar, na realidade, os chamados cátions monovalentes, de carga mais 1, e não carga mais 2, como a alternativa B presumia. Portanto, a alternativa B também está incorreta. Letra C. Há uma dificuldade experimental para se definir o tamanho de um átomo, porque a sua nuvem eletrônica não termina nitidamente a uma distância bem definida do núcleo. A ideia por trás dessa alternativa é de que, na hora de medirmos o raio de um átomo, a gente tem que fazer a seguinte medição. A gente tem que pegar 2 átomos consecutivos de um mesmo elemento químico, traduzindo, átomos que constituem uma substância simples, e que a gente passa a trabalhar com feixes de raio-x que medem a distância média entre núcleos de átomos consecutivos. Como não temos uma definição precisa do último nível eletrônico de um átomo, porque isso vai depender do tipo de ligação química, da forma como os átomos se organizam, então essa distância média é medida experimentalmente e o raio seria dado por essa distância média dividido por 2. Se a gente trabalha com átomos de gases nobres que não se ligam muito bem, acaba que a distância entre esses átomos não é exatamente o que nós estamos mostrando nesse desenho esquemático, como se o nível de valência tangenciasse o nível de valência do átomo vizinho. Isso nem sempre é uma verdade. Então nós temos um problema experimental por trás da definição do tamanho de um átomo, do raio desse átomo, justamente porque o fim da eletrosfera de um
em algumas situações não é tão nítida como mostrado nesse esquema desenhado aqui. Então, para nós, a resposta correta é letra C. Letra D. Em geral, os raios iônicos dos cátions monoatômicos, os cátions de um átomo só, de carga mais 1, são muito próximos, em alguns casos iguais aos raios atômicos dos seus átomos originais. Se você perceber, um átomo neutro perde um elétron e se transforma em um cátion monovalente, de carga mais 1. Esses átomos que formam cátions monoatômicos de carga mais 1 são átomos geralmente da família 1A. Esses átomos, eles vão perder o seu último nível eletrônico, já que eles não estará mais ocupado por nenhum elétron, tendo em vista que esse elétron foi perdido no processo de cationização, ou seja, de formação do cátion de carga mais 1. Então, a tendência é que, ao perder esse nível eletrônico, o raio sofra uma redução drástica e não uma redução pouco significativa, que tornaria os raios próximos, muito próximos, como mostra a alternativa. Então, se a gente usar como exemplo o sódio, a gente percebe que o sódio tem 3 níveis ocupados e um elétron de valência, com 11 prótons no núcleo. Se ele perde esse elétron, acaba que o último nível do sódio, que é o nível de número igual a 3, deixa de estar ocupado por um elétron e não é mais contado na medida do raio iônico do cátion de sódio de carga mais 1. Então, já que a distância média do núcleo até o nível de valência é o que se configura o raio, espera-se que o raio do sódio mais, ou melhor, o raio do sódio, seja bem maior que o raio do sódio mais, já que o sódio mais tem um nível eletrônico ocupado a menos do que o sódio. Portanto, a alternativa da letra B está falsa, já que ela falou que esses raios seriam próximos e muito próximos. Letra E. Se formar o cátion F3+, de Z igual a 26, são removidos do subnível 3D os 3 elétrons mais energéticos, ficando, portanto, o subnível 3D com apenas 3 elétrons desemparelhados. A alternativa é bom a gente fazer primeiro a distribuição eletrônica do átomo de ferro neutro, cujo número atômico é 26. A distribuição ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Se a gente observa, a sensação que nos dá e a vontade que nos dá é, para formar o cátion de ferro 3+, o cátion férrico, seria necessário realmente perder 3 elétrons. E para aquele que olha de primeira, tende a querer retirar elétrons do subnível 3D, que na realidade foi o último a receber elétrons segundo o diagrama de Linus Pauling. Mas da onde deveremos tirar os elétrons para que um átomo neutro dê origem a um cátion? Geralmente, não, sempre. Você deve retirar elétrons do subnível mais externo primeiro. E dentre os subníveis que contêm elétrons no ferro neutro, o mais externo é o 4s. Então, se eu tenho que retirar 3 elétrons do ferro neutro para originar o ferro 3+, 2 desses 3 elétrons sairão do 4s. E o terceiro e último elétron a ser retirado sairá do 3d. Logo, a distribuição eletrônica do ferro 3+, completa fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. O 4s já não é mais representado, pois está vazio. Assim, na hora que ele fala que o subnível 3D ficaria com apenas 3 elétrons desemparelhados, isso torna a letra E falsa, já que o 3D ficaria com 5 elétrons, sendo que 5 elétrons desemparelhados. Portanto, a resposta correta dessa questão seria a letra C.